quero te contar 5 coisas que ninguém te conta sobre a fertilização in vitro, mas eu vou te contar. Acho que o primeiro item é entender que é um processo como um todo e todo processo tem etapas, tá? E o primeiro aspecto que eu queria dividir com vocês é o seguinte: a parte emocional, considerando toda a dosagem hormonal que você vai tomar, é uma parte que fica realmente bastante sensível e para cada mulher oscila, tá? Não são todas as mulheres que sentem tanto, mas isso pode causar um hiperestímulo. Então você pode sentir dor, além de ter todo o impacto junto com a expectativa, os hormônios, as medicações, né? Tanto as injeções quanto as medicações orais ou intravaginais. Mas não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Então eu gosto muito de tirar essa ideia de que FIV é uma coisa ruim ou é muito difícil. Não. Mas o segundo ponto, além da parte emocional, é você entender que é 50% de chance que pode dar certo, 50% de chance que pode não acontecer na sua primeira tentativa. Eu mesmo fui ter na 4ª tentativa. Então é um pouco de loteria, um pouco de juntar. É o que eu digo, né, que me ajudou muito foi o meu processo terapêutico com a arte terapia e me ajudar a trazer assim o entendimento de mim, né? Por que eu queria tanto ser mãe? Era um sonho, era uma vontade, porque botar um filho no mundo é uma missão, né? Então a gente tem que entender essa parte. Então, esse é o segundo ponto, né? Conciliar essas expectativas, tanto emocionais quanto as chances. E o terceiro ponto é a questão financeira também, tá? Por quê? Porque a gente precisa entender que vai ter custo. Você vai ter o custo do processo como um todo e você vai ter o custo também dessa parte emocional. Então, por mais que eu já tenha te falado isso antes, isso no processo, na hora que você está vivendo, é uma coisa que soma muito. Porque não é só a parte dos honorários médicos, tá? Tem os remédios, as injeções à parte, os exames. No meu caso, eu tive que fazer biópsia de embrião. Então, todo esse custo era uma parte que eu e meu marido, a gente precisou muito se preocupar. Então, são vários aspectos. E eu acredito que também tem um ponto muito importante que eu não vejo as pessoas falarem. Eu gostaria muito que tivessem falado para mim na época do meu processo mesmo de fertilização, que foi a questão científica da importância do que fazer com esses embriões excedentes, tá? Então, você faz um hiperestímulo, porque se é uma loteria, você não sabe quando vai dar certo. Você não quer ter que passar pelo processo do estímulo. Então, o estímulo é feito uma vez e as tentativas, que a gente chama de transferência de embrião, né, ele está lá congelado, você pode fazer várias vezes sem precisar passar pelo estímulo. Então, no meu caso, eu fiz um estímulo e fui para 4 transferências de embriões congelados. E hoje, atualmente, eu ainda tenho alguns embriões. Então, tem pessoas que fazem o processo e às vezes não tem nenhum embrião compatível, tá? Mas outras que eu conheço, né, colegas de jornada da fertilização in vitro que eu tive, tem muitos embriões congelados. E o que vai fazer com esses embriões? Então, tem uma parte ética, meio dos seus valores, que o médico não necessariamente te conta, e você vai aprendendo e descobrindo isso ao longo do processo. Então, eu já queria te preparar para você entrar numa fertilização in vitro pensando em todos os aspectos. No emocional, no custo, saber que é 50% sim, 50% talvez não seja agora, né? Entender essas questões de valores, de ética, entender uma parte um pouco da ciência, estudar um pouquinho mais antes de embarcar numa coisa que talvez possa te trazer danos assim internos que você não consiga resolver com facilidade. Então, são questionamentos muito importantes de serem feitos.
eu tenho os meus embriões congelados, mas eu ainda pretendo ter mais filhos. Então eu não preciso fazer um novo estímulo, porque eles já estão lá congelados. E o embrião é uma vida, já é um bebê, mas os meus filhos estão lá congelados, enfim. Todos esses questionamentos, né? Cada um vai sentir de uma forma, isso é muito subjetivo. Mas a gente precisa pensar. Tem pessoas que fazem doação de óvulos, a ovo doação, né? E como que a ciência também tem as responsabilidades legais, por exemplo, de um embrião que é um blastocisto, que é um embrião euploide, né, que ele é 100% compatível à vida, esse embrião ele não pode ser descartado assim, mesmo depois de tanto tempo que você paga ele para ficar congeladinho lá no laboratório. Depois que esse tempo acaba, que você não quer pagar para toda a vida a criopreservação, como é que você vai fazer? Você vai jogar fora? Tem uma lixeira especial para isso? Como que a lei age? O que acontece? Judicialmente, você vai precisar de um advogado, você vai precisar depois de uma responsabilidade no contrato do processo da fertilização in vitro. Se você tiver uma separação de cônjuge, né, se você se separar do seu parceiro e os embriões já tiverem sido formadinhos e congelados depois, para que você possa posteriormente usar, caso você se separe, tem que ser de comum acordo, isso tem que estar num papel, isso tem que estar assinado, tem que ter um advogado, ou mesmo em caso de morte, né? Ninguém fala sobre isso, ninguém quer, né, que a vida se interrompa no meio de um processo de um sonho. A gente quer viver muitos anos, mas são coisas que estão num contrato e que você só descobre ali vivendo, e ninguém tinha me contado isso. Então isso é muito importante, são pontos muito importantes a serem pensados, tá? Esse meu parceiro, eu tô apostando, meu parceiro para a vida toda, né? Eu quero ter uma família, ou então eu vou falar para minha médica, olha, vamos tentar, mas vamos ser cauteloso, porque eu não quero ter um número de embriões excedentes com uma responsabilidade depois ética e moral e emocional. Fora os custos, como que vai ser? Então se organize, tá? E vá positiva, vá sabendo que você tem a sua parcela, é um pedacinho seu com um pedacinho do seu parceiro. Mas existe uma questão da ciência com relação a isso. Então, eu acho que essas 5 coisas aí fazem um bom mix para você pensar e refletir um pouco mais. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma dividir esses pontos aí com você.